A arbitragem para o jogo desta tarde aqui em São Januário. Confirmando a arbitragem para você. Árbitro central, Jorge Rabelo, com José Cláudio Ramos e Marco Vinícius Safreire. Este o trio de arbitragem para este jogo entre Vasco e América. José Roberto Reit, que também ajudou a fazer a bonita história do Campeonato Carioca, arbitrando, apitando inúmeras partidas, inúmeras finais. O que você espera da arbitragem para o estadual desse ano, Reit? Boa tarde. Primeiro, um amigo da Globo, muito boa tarde. Bom 2003. Realmente eu fiquei emocionado ali em alguns lances, né? Participação, Maracanã com 150 mil pessoas, eu atuei inúmeras vezes. Hoje, infelizmente, o futebol do Rio de Janeiro não tem mais a mesma força. E o departamento de árbitro da federação, das federações de maneira geral, elas são a espinha dorsal do futebol do estado, do futebol nacional. E no Rio de Janeiro essa espinha dorsal é muito fraca. O Jorge Rabelo, que hoje atua no jogo do Vasco América, é um árbitro regular, é um árbitro fraco, um árbitro, inclusive, envolvido ano retrasado, problema de idade, falsificação de documentos, enfim, uma série de coisas. Realmente o quadro é fraco. O último grande nome independente foi o Léo Feldman, que parou no ano de 2002. Então vamos aguardar. Eu torço para que saia bem, mas duvido. Vamos então agora ao gramado. Os jogadores de Vasco da Gama e América continuam batendo bola, estreias, estrelas, coadjuvantes e os repórteres da Globo acompanhando o Eric Faria e o Renato Ribeiro. Conversar aqui com o Marcelinho, grande estreante da tarde, sendo saudado agora pela torcida do Vasco, mostrando o escudo. Marcelinho, como é que está o coração para essa estreia? Você pisando em São Januário como jogador do Vasco pela primeira vez. Boa tarde. Boa tarde. Acho que emocionado, feliz porque essa recepção que eu tive, tanto dos jogadores como da direção, ao jeito que o Eurico Miranda fez a negociação, me tratou, o Isaías Tinoco também, então acho que eu estou muito feliz, eu quero retribuir em campo, junto com meus companheiros, com um bom futebol, mas com muito respeito à equipe do América. Sua especialidade são os gols de falta, tem um para hoje já preparado? Tô, mas a primeira opção é do Pet, que também tem uma qualidade fora do normal. É importante que os dois possam contribuir com a sua técnica no lado coletivo e o Vasco vence. Obrigado, boa sorte. Renato Ribeiro. Ao lado do Jorge Luiz, o zagueiro que tem história aqui em São Januário, foram 4 anos e 3 títulos aqui no Vasco, tem história no futebol do Rio. Lista aí pra gente os times pelos quais você jogou aqui no Rio. Aqui no Rio foi Vasco, né, onde eu iniciei, Flamengo e Botafogo, sempre procurando fazer um grande trabalho, conquistando o título nessas 3 equipes onde eu passei. E tem ainda, né, algumas pessoas que acham que eu joguei no Fluminense, mas não joguei, apenas participei como amador. Mas quem sabe, né, seria uma honra vestir a camisa do Fluminense, mas no momento estamos jogando no América e nós possamos fazer um grande trabalho. Qual é a real pretensão do América para o campeonato, Jorge? O América, ele vem no intuito de conseguir um objetivo, que é estar entre os 4 finalistas que vão disputar realmente a competição. E iniciando hoje, né, esse campeonato, já esperando a partir de hoje fazer um bom trabalho. Diante de dificuldades vamos encontrar já um sério candidato ao título, mas esperando que possamos sair daqui com um grande resultado. Obrigado, Luiz Roberto. Luiz, pegar a palavrinha rapidinho de um outro estreante aqui da tarde, o Marcos. Marcos, essa estreia muito aguardada desse super time do Vasco, o que você pode dizer para a torcida nesses seus primeiros minutos de jogador do Vasco? Aqui o trabalho foi feito visando essa estreia, né? É um início de competição, nossa casa. Vamos fazer de tudo aí para iniciar bem a competição. Obrigado, boa sorte. Luiz Roberto. Vasco e América, o jogo que abre o Campeonato Carioca, a bola rolando dentro de alguns instantes. E nos últimos anos, o Vasco tem mantido uma superioridade impressionante nos seus confrontos contra o América. Nos últimos 17 anos, em 30 jogos, né? É um galinho de arruda para dar sorte na temporada. Aí o Marcos, um dos estreantes. Olha, nesses últimos 30 jogos, o Vasco venceu 25, foram 3 empates e 2 vitórias do América. Uma delas em 2000, aqui dentro de São Januário, né? Uma vitória que recolocou o Flamengo na briga pelo título. O Vasco vinha de ser campeão do primeiro turno, na expectativa de conquistar o segundo também. O Flamengo acabou campeão estadual. E o América saiu de um jejum de 14 anos até então, sem vencer o Vasco da Gama em jogos oficiais. E hoje o Vasco com todas as suas estrelas. Esse time que promete muita força na temporada 2003 contra o América. Autoriza Jorge Rabelo, bola rolando, começa a temporada 2003. E você é muito bem-vindo ao Futebol 2003 na tela da Globo. Com as principais competições, com a seleção brasileira, com o dia a dia, com o Globo Esporte, com o Esporte Espetacular, com a equipe de jornalismo da Globo, acompanhando este que é o esporte preferido de todo o nosso povo. Bruno Lazzaroni fazendo a jogada pela direita com o Russo. Lá vem cruzamento, chegou o Valdir. A sobra do Marcos domina.
no bate-rebate, ninguém para tirar. Quem chegou foi o Alexandre. Começou com tudo o Vasco da Gama. Aí a primeira falta marcada pelo Jorge Rabelo. Fez o trabalho do Guto. Lateral direito, Guto, jogando mais à frente com o André Biquinho. Aí a chegada do Henrique. E o Marcelinho Carioca, 31 anos, o Marcelinho Carioca, revelado pelo Flamengo, com passagem marcante pelo Corinthians, onde fez 307 gols na carreira, o Marcelinho, sendo 206 destes 307 pelo Corinthians. E a falta sobre o Marques. Pegou ali o Alain, pegou forte o Marques, e a falta marcada pelo Jorge Rabelo. Amanhã nós teremos os outros 5 jogos que complementam a rodada de abertura do Campeonato Estadual. Primeira participação do goleiro Fábio Carvalho. Wagner não está estreando hoje. Wagner do Botafogo, que é um dos reforços do América para este campeonato. Exemplo do Camilo, que está machucado. O Camilo, revelado pelo Flamengo. Jogador de meio de campo, que também não está jogando. Ambos enfrentarão o Fluminense já no próximo sábado, na segunda rodada. Amanhã nós teremos Flamengo e Friburguense, Fluminense e Olaria, Bangu e Botafogo, Americano e Volta Redonda, Madureira e Cabo Frense. Mais uma falta, desta vez sobre o Valdir. Os leves atacantes do Vasco sofrendo aí com o início do jogo. É a terceira falta seguida, agora foi a vez do Alexandre. Pegar por trás ali o Valdir. E essa semana, quando o Marques tomou conhecimento do regulamento do Campeonato Carioca, que não suspende o jogador pela sequência de cartões amarelos, ele ficou bastante chateado. Apenas multa pecuniária, né? Dinheiro em relação aos cartões amarelos. E não há aquela tradicional punição após o terceiro cartão amarelo, um jogo de suspensão automática. Até parece que os clubes e jogadores estão nadando em dinheiro. E mesmo assim a multa é só depois do 5º cartão amarelo. Não incentiva a violência nessa maravilha, mas acho que o Zé Roberto Ratzi pode falar sobre isso. Normalmente, vamos lá com o ataque do Vasco. Veja aí o Edinho. Trabalhando na esquerda com o Marques. É o canto preferido do Marques. Traz para dentro, tentou rolar ali na jogada. No meio com o camisa 5 Henrique. E o Rabelo marcando a falta, agora muito próxima ao gol do América. Falta para Marcelinho, para Petkovic, e a torcida do Vasco já se levanta nas cadeiras de São Januário. Veja mais uma vez o lance da falta, como foi puxado o Henrique. Marcelinho e Petkovic. O Marcelinho tem todo o seu estilo, ele se abaixa, fica com um dos joelhos no chão, beija a bola, e o Petkovic, mãos na cintura. Na barreira, empurra, que o América sabe que falta dali vai ser sempre um lance perigosíssimo contra quem estiver jogando contra o Vasco da Gama. Petkovic e Marcelinho para a bola, pé direito, bola voltou, chegou com tudo o Rogério Correia, a bola explodiu na trave esquerda, na cobrança de Marcelinho, a defesa do goleiro Fábio Carvalho. Na volta, veja o zagueiro, chegou, pegou de primeira. A segunda boa oportunidade do Vasco. E o Marcelinho não cumpriu a promessa que o Petkovic seria o batedor primeiro. Ele, Fominha, já bateu a primeira falta. Agora, pelo jeito, Eric com a aquiescência ali do Petkovic. Aí o América buscando o ataque com o Josimar. Botou na frente o Josimar, levou com o braço. Jorge Rabelo está marcando. Questão dos cartões amarelos, Raid. Normalmente, quem apitou futebol alguma vez na vida é contra essa história de cartão não punir, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Lembro quando foi criado o cartão amarelo, na década de 70, não havia punição. Então, o Dudu do Palmeiras mesmo levou 56 cartões amarelos num campeonato. O exemplo do Rio São Paulo parece que não serviu para mostrar que não funciona esse tipo de comportamento. A punição tem que acontecer, não essa pecuniária após o quinto cartão. Terceiro suspende. Vamos ver. Quadro de árbitro fraco. E isso, esperamos que a coisa complique. Está jogando o Zé Hilton para o time do América. Vasco 0, América 0. Está começando o Campeonato Carioca. Aí a sobra do Alexandre. Joga com a camisa 10, mas é lateral esquerdo do América o Alexandre. Aí Marcelo Cardoso. Carlos Eduardo saiu jogando. Chutou lá do lado esquerdo. Rogério apertou a marcação ali do Josimar. Ele recomeça mais atrás.
Marcelo Cardoso. André Liquinho, de novo Marcelo. Esse é o Guto. Ganhou do Edinho. Chega Rogério Pinheiro, levou também no drible o Rogério Pinheiro, o Guto. E aí foi atropelado pelo zagueiro do Vasco. A falta está marcada para o América nesse lance depois do drible do Edinho. Aí ficou limpo na chegada do Rogério Pinheiro, Rádio. Uma jogada de cartão amarelo. O Rogério Pinheiro foi intencional na perna do jogador do América. Vamos lá como ele toca a bola e é derrubado. E já havia por parte da equipe do América também inúmeras faltas, foram 4 seguidas. E o árbitro não está parecendo que quer se indispor nesse jogo. Quem vai é Alexandre para a cobrança desta falta. Aí o América com a possibilidade, vem a cobrança, levantamento. Aí o bem o goleiro Fábio. Bola volta no Guto, já está marcando o empurrão do Guto sobre o Petkovic, falta. Favorecendo o Vasco ali na meia-lua da grande área vascaína. Aí lá dentro da área, aquele empurra antes da bola chegar. Esse toque é tolerável, José Roberto Reit? Encostar o braço, pode? Encostar o braço é a defesa do jogador, ele levanta. Quando não pode é empurrar. São os primeiros 6 minutos e 50 de bola rolando no Campeonato Carioca. 0 para o Vasco, 0 para o América. Veja o Marques. 29 anos o Marques. Jogado pelo Corinthians. Depois de 5 temporadas seguidas no Atlético Mineiro. Defendendo o Vasco da Gama e a falta sobre o Marques, mais uma. O Marques que é um dos jogadores que mais apanham no futebol do Brasil. A bolinha com o Edinho, ali no Edinho também foi falta, mas o juiz marcou a falta sobre o Marques. Petkovic vai para a cobrança. O zagueiro Rogério Correia vai lá para tentar a cabeçada. Já mandou uma bola na trave o Rogério Correia no rebote. Aí o Petkovic, bola desviada, foi para escanteio. Jogadores do América não se entendem. Agora é a vez do Josimar reclamar muito com a camisa 11. Marcelo Cardoso. E o Josimar está lá atrás esperando. O Marcelo Cardoso toca de cabeça e mete um susto em toda a torcida americana. Escanteio com o Petkovic, que às vezes tenta a cobrança diretamente contra o gol. Tenta o gol olímpico. Vai lá o Petkovic. Fechadinho. Tentou o desvio Marques. Tira a zaga do América. Recomeça o Henrique, trabalha com o Pet. De novo no Henrique. Aí o Edinho, jogada tá valendo. Vem o Edinho, tentou a tabela. Marques, Edinho, bateu, jogou pra fora. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. E hoje, depois de esperança, vamos conhecer os primeiros 2 indicados para o paredão do Big Brother Brasil. Big Brother agora que terá sempre 4 no paredão, né? Hoje os 2 primeiros serão escolhidos. E as escolhas acontecem sempre com um homem e uma mulher. Sempre um casal. E a primeira escolha hoje. Lateral América. Sérgio Noronha, os primeiros movimentos deste Vasco e América. O Vasco criando aí 3, 4 oportunidades. O Vasco do Antônio Lopes. Por enquanto só deu Vasco no jogo, né? E cada vez que o Marcos domina a bola é um pavor na defesa do América, que a meu ver está apelando demais. E o árbitro, sei lá, me parece muito tolerante. Era, na minha opinião, isso o Rádio pode falar, alguém devia ter levado o cartãozinho amarelo, pelo menos. Aí vem o Vasco com o Petkovic, jogando com o Marcelinho Carioca. Jorge Rabelo não marcou falta nesse lance, não. Marcou sim, marcou. E foi outra falta forte, olha. Ele deixou a perna depois, ainda levanta o braço. Ainda não fui eu que toquei, mas ficou claro que fez. Camisa 7, Schwenk. Schwenk lá do Nova Iguaçu. Formava o ataque com o David do Corinthians. Os dois foram para o Santos. O David seguiu e o Schwenk voltou para o futebol do Rio de Janeiro. Olha o Schwenk recebendo em posição de impedimento na frente. Impedimento marcado pelo Jorge Rabelo. A torcida americana reclamou muito da tabela, porque o América joga 2 clássicos seguidos, né, contra o Vasco e o Fluminense, depois faz 4 jogos fora. Mas o presidente do América, o Marcelo, disse que não, que ele achou ótimo, que o América fará 5 jogos nas últimas rodadas em casa.
Aí o técnico americano, Alfredo Sampaio. Tem 45 anos e durante 3 anos foi técnico do Bangu. Se mandando o time do América, tá aí o Guto. Perdeu, sai jogando o Edinho. O presidente do América, o Reginaldo Martins, disse que... Reginaldo Matias disse que a tabela realmente foi boa para o América. Estou dentro da opinião da maioria dos americanos. O Reginaldo Matias foi um ex-árbitro, grande ex-árbitro, um amigo. E já teve grandes problemas com a federação, especificamente com o presidente Eduardo Viana. Então, de repente, o Carlos Caldato tem muito de água quente, de água fria, né? E aí ele não quer começar se expondo, mas é uma pessoa de briga. E aqui se manda o Vasco com o Henrique. Aí o Petkovic. Jogando a esquerda com o Marcelinho. Edinho, Marques e Valdir na área. Cruzamento. Chegou o Valdir, a bola passa por ele. Vai o Alexandre. Dividida com o Russo e o Jorge Rabelo está marcando a falta. Sobre o Russo, o Alexandre não concordou com a marcação. Vamos ver, olha. Pisa a bola e depois atinge o Russo, inclusive usa a mão direita ali. Vamos ver, olha. Esse é o momento da falta. Esse braço direito dele foi o que caracterizou a falta. Porque a primeira jogada foi clara na bola, limpa. E na sequência do lance ele empurrou o jogador do Vasco. E a falta tinha que ser marcada. O Lopes agora foi reclamar com o Jorge Rabelo de um cartão. O Jorge Rabelo ameaçou o Lopes de expulsão. Sabe o que acontece, Luiz, meu amigo Zago? Como o árbitro sabe que o cartão não vai punir, se ele sair distribuindo, ele acaba se expondo. E é errado isso, ele tem que aplicar os cartões. Já mereceriam aí pelo menos um jogador do América, o Rogério Pinheiro do Vasco, um cartão para cada time. E ele não vai, até que aconteça uma coisa muito grave, aplicar o cartão amarelo. Vamos para a cobrança de mais uma falta, sempre um momento de expectativa. Petkovic faz o levantamento. Olha a sobra do Henrique, preparou, a bola foi desviada e foi para fora. É outro escanteio para o Vasco, é pressão absoluta do Vasco da Gama. Mais uma vez o chute do Henrique de pé esquerdo. O goleiro Fábio Carvalho ficou completamente vendido. Vai Marcelinho na cobrança do escanteio, olha o Fábio saindo. Aí a sobra do Josimar. André Biquinho. Passamos de 13 minutos deste primeiro tempo. Já no show do intervalo para você. Muitas atrações, hein? É um papo especial do repórter Eric Faria com Marcelinho Carioca, nova estrela do Vasco da Gama. E ainda estreia uma nova coluna, os 5 micos. 5 bobagens. Já no show do intervalo. E olha, para estrear tá um grande barato. São bobagens do futebol carioca, do campeonato carioca, não? No caso da estreia, serão bobagens do futebol em 2002. Tá pensando aí, Noronha? Em cenas marcantes do futebol, de um modo geral. Mas se fosse futebol carioca, era um número bastante sugestivo. E teremos também os 5 mais, no caso do futebol carioca, hein? Os 5 mais gols de último minuto em decisões na história do carioca. A cobrança de falta. Jogou bem ali o Henrique para tirar. Bola volta com o Zé Hilton. Jorge Luiz botou mais à frente com o André Biquinho. Veja a marcação do Bruno Lazzaroni. O André prepara. Aí busca a jogada com o Alexandre. E o lateral é do América, está marcando o Jorge Rabelo. A cobrança do Alexandre para o André Biquinho. No cruzamento, a bola já foi para fora, apenas o tiro de meta para o Vasco. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, novo Polo Sedã, tudo de melhor está aqui. Amanhã no Esporte Espetacular, que começa logo depois do Alto Esporte às 9h30. Destaque para o desafio internacional de futsal em Brasil e Japão. O Japão evoluiu muito na grama. E no salão, será que evoluiu também? Amanhã, o Brasil de Manuel Tobias de fininho em quadra. Aqui o Vasco no ataque, mais uma falta. Impressionante o número de faltas. O Russo está mais uma vez aí caído, foi sobre ele a falta cometida pelo Zé Hilton. E o Marcelinho vai lá para fazer a cobrança. E disse impressionando o número de faltas, exatamente porque o América está jogando contra um time que tem Petkovic e Marcelinho.
Dois excepcionais cobradores. Agora é o Marcelinho. Jogou para fora, jogou para fora. Isso está levando ao desespero o técnico Alfredo Sampaio, que vem pedindo repetidamente para os jogadores evitarem as faltas justamente por causa do Marcelinho do Pet. Ainda é cedo para julgar, mas o Marcelinho está um pouco subido desse jogo. Tinha que aparecer um pouco mais, inclusive para se juntar aos dois homens de frente do Vasco, o Valdir e o Marcos. O Marcelinho foi até dúvida, Sérgio Noronha, ao longo da semana, depois da intensa carga de treinamentos desse início de temporada, né, a pré-temporada. O Marcelinho sentiu muitas dores musculares, chegou até a ser dúvida, mas está aí jogando, está estreando. Olha o Guto, tentou a jogada, a bola foi desviada, o Fábio saiu meio atabalhoado ali do gol, ficou pelo meio do caminho, mas o Rogério tirou. Ela volta com o Guto. Josimar e Schwank na área, tá na vez do Edinho. E a falta sobre o Guto. É a segunda arrancada do Guto. Guto tem 26 anos. Veja aí o lateral direito número 2 do América. Começou na Portuguesa, Carioca. Teve uma passagem pelo interior de São Paulo, lá pelo Mojimirim. E tá aí no América, né? Estamos vivendo uma carência de lateral direito no futebol do Brasil. E agora o Jorge Rabelo pede para o massagista do América sair de campo. Só permitiu a entrada do médico, Raid. Tá certo. Só o médico pode entrar para fazer a verificação. Se for o caso, pede a remoção do atleta para fora de campo com a máquina. Aí lá o Alexandre para a cobrança da falta. 0 Vasco, 0 América. Ainda não pintou o primeiro gol do Campeonato Carioca de 2003. Aí o Alexandre. A bola tocou nas costas do Marcelinho. Só os gritos ali do Fábio. Diz que o Elton deixou o gol do Vasco. O Fábio assumiu a condição de titular e não saiu mais. Vamos para a cobrança do escanteio. Vai lá o Alexandre. Aí vem bola para a área do Vasco. O Valdir apertou e acabou jogando para fora de novo. Marcação do Valdir em cima do camisa 9, Josimar. Tá aí o bigodinho, o Valdir. Voltou ano passado para o Vasco da Gama. É o terceiro escanteio seguido para o América. O Alfredo Sampaio dublando muito com os seus jogadores. Técnico do América. É o terceiro escanteio do América. E agora a cobrança não foi legal. É apenas tiro de meta. Reposição que vai ser feita pelo goleiro Fábio. Uma informação interessante sobre o Marcelinho, Luiz. Ontem, conversando com o Zico, ele que se divide entre Brasil e Japão, é o atual técnico da seleção japonesa, ele dizia que o Marcelinho não atravessava boa fase no futebol japonês. Inclusive, vinha ficando no banco de reservas do Gamba Osaka, que é o ex-clube do Marcelinho lá no Japão. Aí o Marcelo chegou nitidamente acima do peso. Já perdeu uns quilinhos aí nesses primeiros dias de treinamentos. E vai fazendo a sua estreia com a camisa do Vasco da Gama, o Marcelinho Carioca. Lateral para a cobrança do Edinho. Veja o Henrique. Movimentação do Marques, do Valdir, o Edinho passa, o Marcelinho também se movimenta. Aí pede o jogo, a marcação do Zé Hilton. Está jogando o Zé Hilton. Aí o experiente Jorge Luiz, 37 anos, jogou nos 4 grandes do Rio de Janeiro. Jogou no Corinthians, no Palmeiras, na Portuguesa, no Atlético Mineiro, no Grêmio. Bruno faz o levantamento pro Edinho. De cabeça atrás pro Marques. Ela tocou no peito do Jorge Luiz, segundo o jogador. Ele faz o sinal de que a bola tocou no ombro. O Jorge Rabelo estava muito próximo ao lance, estava frontal ao lance. E os jogadores do Vasco não reclamaram muito, não. A torcida reclamou mais desse lance, de um pênalti, de um toque intencional com a mão. O árbitro foi próximo e bateu assim no peito, como se a bola tivesse tocado no peito do jogador Jorge Luiz. Estamos nos aproximando dos 20 minutos do primeiro tempo. 0 Vasco, 0 América. Aí o Rogério Corrêa. Esse é o Rogério Pinheiro. Veja o Marques, sempre habilidoso. Marcado pelo Alain, a falta do camisa 3 do América. Tem apenas 22 anos o zagueiro. Veja como ele chega por baixo com o pé direito ali, dando um rapa no Marques. É lance para cartão esse, Raid? Lance para cartão. O jogador foi derrubado fora da bola, já tinha tocado. O árbitro realmente não quer se aborrecer nessa partida, não.
Petkovic tocando de primeira. Aí o Henrique. Marques, devolução pro Henrique. Bola boa. Falta pro Vasco da Gama. O Alan fica apontando a bola, que ele sabe que enfim o Vasco tem a falta preferida de Petkovic e Marcelinho Carioca. Bom, o que discutir, né? Falta por atacado, que a primeira, se ele quisesse marcar, aí já poderia ter marcado em cima do Max, e aí, nitidamente, a bola não é tocada, o jogador é derrubado. 12ª falta cometida pelo América. O Vasco fez apenas 4. O Petkovic só fez 2 gols com a camisa do Vasco. Os 2 de pênalti. E olha, um sintoma, a torcida do Vasco, assim que saiu a falta, uma forma tímida, é verdade, gritando: Pet, Pet, é ele quem ajeita a cobrança. Uma taxa de capitão do braço esquerdo. Petkovic pra bola. É especialista na cobrança. Vai o Pet, pé direito, tocou na barreira. Começa o Vasco com o Bruno Lazzaroni. Esse é o Russo. De primeira com o Marcelinho. Pé direito, levantamento para o Valdir. Cortou o camisa 11, Marcelo Cardoso. Edinho. Aí o Marques. Chega Jorge Luiz. Chuta contra o corpo do Edinho. E a posse de bola é do América. Passamos dos 22 minutos deste primeiro tempo. Sérgio Noronha. O América todo recuado, o Vasco insistindo, até criando, mas a chance clara de gol, o Vasco teve mesmo um rebote do goleiro na cobrança de falta. Acho que o Vasco teve 2 chances muito boas de gol. Agora, levar em conta que os 2 times estão vindo de férias, vindo do início, estamos no início da temporada, então a precisão no chute, no passe, fica sempre um pouco a desejar. Mas o Vasco domina o jogo, já poderia estar vencendo. Hoje você não pode perder Sandra Bullock. 28 dias, filme inédito. Hoje, depois do Zorra Total em Supercine. Olha, Marcelinho sente um problema na perna direita. Você está vendo aí no detalhe. Leva as mãos à cabeça, sozinho. É sempre uma preocupação, porque normalmente esse é um sintoma de contusão muscular. Mas como o Marcelinho vem sentindo dores ao longo da pré-temporada, talvez seja apenas mais um desses sintomas de dor muscular em função do excesso de esforço na pré-temporada. E essa escalação do Marcelinho foi motivo de muita polêmica entre o preparador físico Bebeto de Oliveira e o técnico Antônio Lopes. Pelo Bebeto, nem o Marcelinho Carioca, nem o Marcos jogariam hoje. E acho que os dois ainda estavam aquém das suas melhores condições físicas. Aí se levantando o Marcelinho, ele sentiu a contusão, ele esticou a perna para tentar o domínio. É um sintoma nítido de problema muscular mesmo. Eu acho que ele não volta, já sentou no carrinho da maca. O Eric está acompanhando lá de pertinho. Ele continua no carrinho da maca, né, Eric? Isso, está saindo aqui no carrinho da maca. Vou tentar perguntar ao médico do Vasco o que está acontecendo. Continua 0 para o Vasco, 0 para o América. Um lateral favorecendo o time americano com o Alexandre. O diagnóstico é o seguinte: dores musculares no músculo posterior da coxa direita. Mas a expressão contratura, distensão, em nenhum momento, né, Eric? É, o Dr. Clóvis Munhoz, médico do Vasco, acho que ainda é cedo para qualquer diagnóstico mais preciso. O Antônio Lopes será obrigado a mexer na formação do time, dividida forte aí no meio de campo. Veja, Valdir E agressão. Olha lá, viu? Valdir agredido com um soco. Pelo Alan número 3. Pelo Alan número 3. Na cara do árbitro, ele só não expulsa se não quiser. Diga, Reit. Olha ali, no caso, o Valdir vai com o pé no primeiro lance, acima da linha da bola. Depois aqui, ó, nesse momento, aí o jogador do América dá uma pancada nele e se joga para justificar que também tenha sido agredido. Não foi agredido. A agressão partiu do jogador Alan do América e em função de uma jogada acima da linha da bola que o Valdir cometeu. Vamos ver que atitude vai tomar o árbitro. Na minha opinião, ele vai querer deixar para lá. Marcelinho está deixando o campo. Ele está
Diga, Érico. Não, para informá-lo da substituição. Saiu o Marcelinho, entrou o Elitadeu com a camisa 18. Agora, nós vimos na câmera colocada atrás do gol do América que na hora da agressão, o Valdir está de costas para o juiz e o braço direito do Alan fica realmente encoberto. O juiz pode ver por uma dedução ali. Ele olha, veja só. Olha aí, ele vai ser agredido agora. Olha o juiz, olha o canto direito. A agressão é agora o canto direito do juiz aparecendo. No canto direito do vídeo. Deixa um pouquinho mais da imagem. Olha o juiz onde está. Ali, ele aparecendo. Quer dizer, o Valdir está de costas para o juiz. Em tese, a visão do soco no queixo do Valdir pode ter ficado encoberta pelo juiz, Raíssa. Se ele tivesse atrás do Valdir, efetivamente, numa linha paralela à linha lateral, só para o amigo da Globo entender, tudo bem, só que ele estava aberto, ele estava mais em diagonal a jogada, ele tem condições de precisar, tem condições de ver, e vamos ver que atitude ele vai tomar. Aí o Jorge Rabelo, que ainda não tomou nenhuma atitude de punição para os dois jogadores envolvidos. O Valdir deu uma entrada fortíssima, primeiro solando o Alan, ele chama agora os dois. Cartão amarelo para o Alan e cartão amarelo para o Valdir. O Valdir reclama do cartão amarelo. E os dois ficam batendo boca. Luiz, uma cobrança de falta no início, houve também empurra. Eu vi que foi o Valdir, não vi quem foi o jogador do América, tinha um bolo muito grande. Então isso já vai a um jogo desgastante. Os jogadores percebem que o árbitro não está querendo punir com o cartão amarelo. Aplicou o cartão pelo acerto da jogada do Valdir por cima da linha da bola e pela empurrada, ou soco, ou sei lá o que foi, que o Alan cometeu. Entrou o Elitadeu com a camisa 18, saiu o Marcelinho Carioca, número 8. No time do Vasco. Olha, se o Rabelo não quer se incomodar, não sai de casa. Até agora o que ele mostrou, pelo menos nesse lance, que ele é frouxo e incompetente. Estou falando isso desde o início, antes da jornada começar, eu já tinha dito que ele era muito fraco. Daí o André Biquinho, houve toda a discussão ali depois, né? Pela leitura labial, deu para dizer aqui que um chamou outro de safado, o Valdir e o Alan, na frente do Jorge Rabelo. Agora, sabe o que acontece, Luiz? Existe uma política de escalação de árbitro. Então, quando o árbitro, quem escala sabe que o árbitro não gosta, vai levar o jogo de qualquer maneira, esse árbitro é escalado por alguns interesses. Então, o Jorge Rabelo é um árbitro que já está aí no futebol do Rio, até não acontece, não mostra nada, não apareceu, não tem final de campeonato, mas está sempre no jogo importante, no joguinho aqui, no joguinho ali, e com essa mesma característica. Vai o Alexandre para a cobrança da falta. O zagueiro Alan vai lá para tentar a cabeçada. Aí vem o levantamento. O Valdir está sempre ali na marcação na primeira trave. Deu um toque, saiu jogando com o Edinho, que é empurrado e recebe a falta. Globo, a gente se vê por aqui. Quat 2003 promete. Vem o Vasco com o Petkovic, trabalhando com o Edinho. Ele tá do lado esquerdo, ele entrou em lugar do Marcelinho Carioca, que saiu machucado. Aí o Elitadeu. Ele puxou o Guto pela camisa. O Jorge Rabelo viu exatamente isso, marcou a falta do Elitadeu sobre o Guto. Internautas participando com a gente, mandando sua mensagem, querendo as informações da nossa página e fazendo suas perguntas. Noronha, o Vasco está bem do meio para frente, mas e a zaga? É a pergunta do Leonardo Nunes, do Rio de Janeiro, Sérgio Noronha. A zaga é fraca, se coloca sempre muito mal, a sorte do Vasco para o América quase não ataca, mas é só o telespectador prestar atenção, quando o América sair com a bola dominada, a colocação dos dois zagueiros de área do Vasco. Os dois Rogério, somado no bom Rogério lá. E vem aí o América com o André Biquinho. Você, internauta, pode continuar mandando sua mensagem, fazendo suas perguntas e curtindo as informações da nossa página na internet. Participando com a gente. Aí o Petkovic, por enquanto 0-0, hein? Estamos chegando aos 30 minutos do jogo. Se manda o Russo. Valdir e Marques na área. Russo vai à linha de fundo. Muito forte o cruzamento. E agora a falta do Petkovic. É um jogo muito faltoso. Está claro que o clima está tenso dentro do campo de jogo. Desde o início, desde a primeira falta com menos de 1 minuto.
É gente xingando gente. Olha, posse de bola 64% para o Vasco, 36% para o América. E eu pergunto para o Raid o seguinte: qual a participação do juiz nesse jogo que está claramente tenso entre os jogadores, José Roberto Raid? Eu diria que quase que total, não diria 100%, que o estado atlético dos jogadores sempre contribui para um choque ou outro. Mas o árbitro é responsável porque desde o início não tomou pulso na partida, não está agindo como o árbitro de futebol deve agir. Culpa dele, 90%, se eu quisesse dar um percentual nessa. De 100%, 90% é culpa dele. E quem escala o árbitro do Campeonato Carioca? Comissão de árbitro da federação. A federação, evidentemente, não saiu na escala. Mas quem é da comissão? Dá um nome, dá um nome. Não sei, Quem é? não passa nenhuma escalação sem o crivo do presidente da federação. Então tá entendido. Vai lá para a cobrança o Petkovic. O foi do Zé Hilton. Com o braço ali o Schwenk, camisa 7 do América. Outra falta marcada para o Vasco. Já recebe aí o Russo. Foi com a mão mesmo, não tem dúvida. Marques na área. Domina. Mais atrás ficou o Russo pedindo. Ele faz o levantamento agora para o Valdir. Foi muito forte. Aí está jogando o Alain. Com o André Biquinho. Olha, e o América que é um time que ficou marcado ao longo dos anos pela beleza de sua história, pelas conquistas, pelos grandes times que fez e também por grandes vitórias contra os 4 grandes do futebol do Rio. Eu lembro de uma delas, o Vasco campeão brasileiro pela primeira vez. Foi fazer o jogo das faixas, também na primeira rodada do estadual lá em 74, Maracanã com mais de 70 mil pessoas. Falta sobre o Edinho, mais uma agora do André Biquinho. E o América sapecou 4-1 no Vasco, carimbando a faixa de campeão brasileiro do Vasco da Gama. E olha, 32 minutos, o América vai cumprindo o seu papel, com muitas faltas, é verdade, mas vai bloqueando o primeiro gol do Vasco da Gama no jogo de abertura do Campeonato Carioca. O André Biquinho levou um cartão amarelo. É a 16ª falta do time americano. Vai lá para fazer a cobrança o Petkovic. Para o Carvalho, no Pet, cobrança direta. E o escanteio. O Alain acompanhou. O Rogério Pinheiro. Veja a cobrança do Pet. Vai o Rogério Pinheiro e o Alain. O Rogério não tocou. Se toca, talvez o desvio pudesse ser fatal. E aí sim o Alain botou para escanteio. Que o Pet vai para a cobrança. Aí Petkovic bateu fechadinho. Foi desviada de cabeça pelo Rogério. Empurra, segura para lá, segura para cá. E o Rogério Pinheiro joga a bola para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, seja cliente Itaú, o banco feito para você. Foram 10 finalizações do Vasco, nenhuma do América no jogo. Não existe o Vasco no jogo, a verdade é essa. O Vasco domina amplamente. Talvez não tenha feito gol exatamente por aquilo que eu falei, porque os jogadores estão voltando, estão em período de treinamento, ainda não acertaram a pontaria, o passe. Mas o jogo é inteiramente do Vasco, o América se defender e provavelmente consegue se manter sem tomar o gol pela ajuda desse árbitro que não consegue coibir a violência, nem o antijogo. Marcada a falta sobre o Valdir. O jogo perigoso ali do camisa 6, Carlos Eduardo. O Eduardo começou no Flamengo, estava no Brasiliense. É zagueiro e está até num papel mesmo ali de um terceiro zagueiro. A marcação em cima do Valdir, uma quase individual sobre o Valdir. E agora, por exemplo, ele está se posicionado ali como se fosse um líbero. Lá atrás, o camisa 6 do América. É um 5-3-2 do América, já com 5 atrás. E o escanteio favorecendo o Vasco. 10 atrás. É verdade, Sérgio, é verdade. Todo mundo defendendo e quando for possível alguém ataca. Aí vem cobrança de falta para o Vasco, vai o Eli Tadeu. Muito forte, a bola passa por todo mundo, sobra com o Jorge Luiz. Montou o passe longo. O Bruno Lazarões acompanhou legal e fez o recuo no toque de cabeça para o goleiro Fábio. Dos 11 titulares que estão em campo, o Antônio Lopes ainda quer
modificar o time em 2 posições. Ele acha que o Wellington Paulo, que chegou recentemente do Atlético Paranaense, vai ser o zagueiro titular ao lado do Rogério Pinheiro. E o Léo Lima, que está na seleção sub-23, provavelmente vai entrar no lugar do Bruno Lazzaroni. Veja aí o Petkovic. Vem com velocidade, jogando o comando para o Valdir. Tentou arrumar para o Elitadeu, acabou a chegada do Alexandre, se safando do América. A bola volta no Edinho. Veja o Marques. Elitadeu. Arrumou para o Henrique, pé direito, jogou para fora. Chega sempre chutando o Henrique. Veja aí a reação do Antônio Lopes. E mais um chute de fora da área do Henrique. Dá para entender ali pela leitura labial. Tá bom, disse o Lopes, né? E tem que chutar mesmo, né, Noronha? Até porque o Vasco, embora esteja dominando bastante o jogo, teve sua última chance aos 13 minutos no chute do Henrique. A partir daí, embora tenha a bola nos pés, domine, 70% de posse de bola, o Vasco não está ameaçando mais não. Passamos dos 36 minutos deste primeiro tempo, já o show do intervalo para você. Mais de 5 maiores micos, as grandes bobagens do futebol no ano passado. Você se lembra? Imagens incríveis. Você vai curtir os 5 micos. Mais um quadro que estreia hoje no show do intervalo daqui a pouco para você. Teremos também os 5 mais. E hoje com os 5 gols de último minuto, né? Aqueles gols de finzinho de jogo nas finais. A história do Campeonato Carioca. Os 5 mais marcantes. Os gols no finzinho. Olha o cruzamento. Chegando o América. Saiu lá o Fábio para fazer a defesa. Está jogando o Vasco com o Edinho. O Vasco, com a entrada do Elitadeu, está jogando com 3 atacantes fixos. O Eli, o Marques e o Valdir. Petkovic trabalhando com o Henrique. Passou o Marques pelo comando, ele tentou levantar no Edinho. Chegou o Edinho, foi a linha de fundo, cruzamento, saiu o Fábio Carvalho. Enfim, uma jogada de linha de fundo, trabalhada do lado esquerdo. E a boa participação do goleiro do América. O Edinho, camisa 6, ganhou a posição de titular durante a pré-temporada que o Vasco fez. Porque, em princípio, o titular seria o Leandro Eugênio, contratado, jogador que foi do Botafogo, do Flamengo, mas o Lopes preferiu escalar o Edinho, ele se destacou mais do que o estranho. Aí o Russo. 38 minutos do primeiro tempo, 0-0. Olha o Russo, arrancada do lateral do Vasco. Levou pro pé direito, bateu cruzado, jogou pra fora. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Mais uma oportunidade do Vasco, agora é um lance individual do Russo, que você vê aí. Ostentando ali um brinco na orelha esquerda, que não está protegido ali por um esparadrapo. Segundo a orientação da FIFA, não pode, né, José Roberto? Tem que cobrir com o esparadrapo ou tirar o brinco, não é isso? Ele não pode jogar com nenhuma joia, mesmo cobrindo, não pode, porque oferece perigo a ele e sem o esparadrapo, no caso, ao adversário. Então não pode entrar com joia sob hipótese alguma. Vem o Vasco com o Petkovic. Esse é o Russo, trabalhando muito o lateral direito do Vasco. Marques. Petkovic. Preparou no Edinho. Marques e Valdir pedindo cruzamento. Vai o Valdir. Chegou ali o Carlos Eduardo para tirar. E o assistente agora está marcando a falta sobre o Russo. Veja ali o brinco na orelha esquerda do Russo. O Russo caiu. Já se levantou. Mas está meio tonto ali o Russo. Agora tudo bem com ele. Fez um sinal de positivo lá para o massagista do Vasco da Gama. Estava reclamando uma pancada no nariz. Aí Petkovic na cobrança da falta, levantamento direto. A bola foi para fora. E amanhã, logo depois do Auto Esporte, as emoções do esporte espetacular para você. Com destaque
para o desafio internacional de futsal Brasil-Japão em São Bernardo do Campo. O Brasil de Manuel Tobias, de Pininho. E o Japão, que na grama evoluiu muito, e no salão, e na quadra. Amanhã é uma das atrações do esporte espetacular a partir das 9h30. Volta sobre o camisa 9, Josimar, cometida pelo Rogério Pinheiro. Se manda o Alexandre. André Biquinho. Henrique só na bola. Roubou. Volta na frente do Emitadeu. Com velocidade. O Carlos Eduardo chegou. Pegou o Emitadeu. Jogadores do Vasco pedem punição para o camisa 6 do América, que é o que está acontecendo, José Roberto Reis. Perfeito, cartão amarelo, o jogador deixou a bola, o jogador do Vasco já tinha tocado, iria para a linha de fundo pela velocidade e leva o cartão amarelo. Agora, o detalhe do lance aí é que o árbitro levou pelo menos uns 15 segundos para percorrer ali uns 20, 30 metros. O estado atlético do Jorge Rabelo é realmente muito fraco, muito ruim. Foram 12 faltas cometidas pelo Vasco, 20 pelo América. O Alfredo Sampaio da pinta de que vai mandar o time no segundo tempo. Ele passou os últimos 10 minutos fazendo meio que uma espécie de preleção para os reservas. Ficou até de costas para o campo, conversando com os jogadores que estão no banco. Aí o Carlos Eduardo, que foi punido com o cartão amarelo. O líbero do time americano. Entre os dois zagueiros do América, gritando muito, orientando o Alan, o Jorge Luiz. E o Vasco tem a cobrança de falta. Vai Petkovic. Bola curta no Russo, devolve no Pet. Aí de pé direito, levantando, Rogério tocou de cabeça para fora. Rogério Correia tem apenas 21 anos, 1,82 m. Veja ele aí no detalhe, vai aparecendo, já tem duas chances, pelo menos no ataque, já que lá atrás não está tendo muito trabalho. Duas boas chances, agora no toque de cabeça. Uma outra ele mandou na trave no comecinho do jogo. O Vasco com o Russo. Falta do Russo. A cabeçada do Rogério foi a 13ª finalização do Vasco. Nenhuma do América no jogo. Eu disse no início, só tinha o Vasco de fora. Continua, só que o Vasco, talvez também pelo calor, né, tenha arrefecido um pouco o ânimo, o ímpeto que começou o jogo. Aí a falta para o América. Sobre o André Biquinho. Alexandre na cobrança. Josimar. De novo o André Biquinho. Vasco Alexandre foi forte, não alcança, lateral favorecendo o Vasco. De qualquer forma, Doronha, 13 finalizações a 0 para o Vasco, mas o placar está lá 0-0. E é justo esse placar de 0-0, Sérgio? Não, o Vasco merecia estar vencendo o jogo, não resta a menor dúvida, pelo menos por 1-0, porque teve chance para isso, bola na trave, boa defesa do goleiro. Agora o Vasco diminuiu muito o ritmo, embora domine amplamente o jogo. Boa bola na direita para o Eli Tadeu, a chance do Vasco, ele bateu de pé direito! Jogou para fora na 14ª finalização do Vasco no jogo. Veja o Eli, recebeu. E jogou à esquerda. Tem mais uma boa oportunidade para o Vasco abrir o placar. Ele ficou com o lado de dentro do gol marcado, né? Para fazer um chute cruzado, onde a possibilidade aí seria maior. Aí fez o chute aberto mesmo no cantinho esquerdo e acabou errando. Toque de cabeça do Guto lá no vazio. No ataque do América, o Josimar, camisa 9 do América, está caído no meio de campo sentindo. Aí o Schwenk. E a falta sobre o Schwenk. E o jogo vai ser paralisado agora pelo Jorge Rabelo para que o Josimar, número 9 do América, seja atendido.
Foi nessa jogada que ele ficou sentindo um problema na dividida com o Rogério. Olha o braço direito do Rogério ali no rosto do Josimar. Você daria falta nesse lance? Não, foi um lance voluntário. Ele não teve a intenção de atingir o adversário, levantou o braço para poder equilibrar o corpo. E a arbitragem do Rabelo no primeiro tempo, Raíssa? Muito fraca, muito ruim. E é uma coisa que se percebe nitidamente que, por exemplo, uma equipe que domina, como é o caso do Vasco, como eu já falei, domina amplamente o jogo, precisa de um árbitro que coíba o antijogo, a faltinha que derruba, entendeu? Que coíba realmente o antijogo. E não é o caso do senhor Jorge Rabelo, que nesse primeiro tempo foi péssimo. Um cronômetro em cada pulso, em cada braço. Jorge Rabelo olhou para um, olhou para o outro. A falta para o América. André Biquinho na cobrança. Buscando a primeira finalização, o time do América. Alexandre para a área. Vai lá o Fábio para fazer a defesa. Ainda não foi desta vez o primeiro chute do América ao gol. Ganhou o Guto. Volta do Edinho no André Biquinho. Finzinho do primeiro tempo. Já o show do intervalo. Tem Marcelinho Carioca batendo papo com Eric Faria no intervalo. Tem os 5 micos no futebol em 2002. Os 5 mais gols de minutos finais da história dos campeonatos carioca. Já, aliás, a partir de agora, porque apita Jorge Rabelo. Está encerrado o primeiro tempo. De 0 para o Vasco, 0 para o América. O show do intervalo começa com o Eric Faria e o Renato Ribeiro. Aqui com o Antônio Lopes. O Vasco criou boas oportunidades de gols e não conseguiu fazer. Lopes, você acha que de alguma forma a escalação do Marcelinho foi precipitada, esse problema muscular dele? Não foi não, porque ele estava bem. Renato. Aqui com o Alfredo Sampaio, Alfredo América. Ó, Luiz, eu conversei agora com o Bebeto de Oliveira, o preparador físico do Vasco. Ele é muito cauteloso nas palavras, não quis se pronunciar sobre o problema do Marcelinho. Ele disse que ele estava no vestiário, o Marcelinho no departamento médico. Eu perguntei ao Bebeto se o problema que o tirou do jogo foi o mesmo que o impediu de treinar durante 2 dias dessa semana. Ele também muito evasivo nas respostas, não quis responder. É um assunto que durante a semana deve evoluir, até porque quando sair o diagnóstico do problema do Marcelinho, a gente vai ter mais informações sobre o que realmente aconteceu com ele. O técnico Alfredo Sampaio não mexeu no América e disse o seguinte aos jogadores: a sorte não aguenta 2 tempos, a gente tem que melhorar. Vai começar o segundo tempo em São Januário, de 0 para o Vasco, 0 para o América. São 17 horas e 9 minutos, horário de Brasília, horário brasileiro de verão. Autoriza Jorge Rabelo, bola rolando. Começa o segundo tempo de Vasco 0, América 0. Aí o Bruno Lazzaroni. Ele Tadeu, entrou no lugar do Marcelinho Carioca. 15 segundos e a primeira falta já do segundo tempo. Cometida pelo Zé Hilton. Pegou pegando e empurrando ele, Tadeu. Petkovic na cobrança. Bruno Lazzaroni foi para a área. Valdir pedindo cruzamento. A bola desviada vai ao encontro do goleiro. O Fábio Carvalho tranquilamente faz a defesa. Notícia para a torcida do Vasco. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vasco segue na competição, olha. Santos 1, Vasco 2. O Vasco está na fase semifinal. Vitória dos meninos de São Januário. Maravilha. E detalhe, em 1 minuto de jogo, tiveram 3 faltas diante do jogo que a América cometeu para impedir o jogador do Vasco de dominar a bola. Tá jogando aí o América. Ali o Rogério Pinheiro. Bola sobra com o Henrique. Ele Tadeu. Hoje a perseguição, olha. Ele Tadeu se desfaz da bola. E aí chega o Carlos Eduardo. Está jogando com o Alexandre. Faz no giro Josimar. Marcado pelo Rogério Correia. Toque errado. O Rogério Pinheiro domina e está jogando com o Russo. Aí o Rogério Correia. Virando com o Edinho. Ele Tadeu. Aliás, Marques. Edinho tentou devolver no Marques. E a falta sobre o Edinho. Mais uma 4ª falta em 2 minutos de segundo tempo.
jogadores também têm que se conscientizar, né? Envolve um número excessivo de faltas no futebol do Brasil. Um número absurdo de faltas. Aí o Petkovic. Faz o levantamento de pé direito para o Valdir. Foi lá Fábio Carvalho para fazer a defesa. Em relação à arbitragem, o José Roberto Reit e o Noronha já disseram tudo aqui ao longo do jogo. Na participação da arbitragem nisso. Bruno Lazzaroni. Jogou no Valdir. Tentou no comando por Marques. Chegou Jorge Luiz tirando. Agora foi a vez do Rogério Pinheiro. Apelou legal, é lance para cartão esse do Rogério Pinheiro. E vai receber. O árbitro já está com o cartão na mão, está esperando o jogador se levantar. Vai ser ajudado pelo árbitro aí e recebe o cartão amarelo. Aplicou com correção esse cartão. O presidente do Sindicato dos Árbitros, Francisco Vitor, anunciou no intervalo que há um movimento para uma greve dos árbitros do Rio de Janeiro. O motivo é que, segundo o sindicato, no campeonato estadual do ano passado, a Federação de Futebol do Rio não pagou as taxas para os árbitros. Eles trabalharam de graça. Assim, foi marcada para quinta-feira a Assembleia dos Árbitros. Eu duvido que saia essa greve. O senhor Francisco é uma pessoa que é grata à federação, porque está ali por pressões que foram feitas, inclusive, para tirar outros candidatos que tinham condições de fazer um trabalho de independência. Então, isso tudo, na minha opinião, é balela. Isso não vai acontecer, vai fazer movimento, vão apitar, vão continuar. E tudo isso que ele está dizendo aí não vai acontecer. E existem coisas que, mesmo de graça, são muito caras, viu? Ali o Antônio Lopes aproveitando a sombrinha. E o Jorge Luiz vai para a cobrança da falta. Lopes está reclamando da demora. Levantamento lá para o Josimar. Chegou o Rogério Pinheiro. André Biquinho. Jogou o Guto mais à frente. Marcelo Cardoso faz a inversão. Esse é o Alexandre. Botou no Josimar. Girou pé direito, enfim, o primeiro chute do América, o gol do Vasco. O Rogério Corrêa ficou reclamando de falta do Josimar, mas saiu um chute ali de fora da área para a defesa do Fábio. Primeiro chute do América aos 4 do segundo tempo. Olha o toque do Eli Tadeu. E hoje, depois de Esperança, vamos conhecer os primeiros 2 indicados para o paredão do Big Brother Brasil. Logo depois de Esperança. Chegamos aos primeiros 5 minutos do segundo tempo. Russo. Valdir. E a falta cometida pelo Carlos Eduardo sobre ele. Carlos Eduardo já tem cartão amarelo. Faz uma falta em cima da outra e daqui a pouco pode ser expulso de campo. Edinho. Marques. Calcanhar no Edinho. Tem o Edinho, levou para o pé esquerdo. Mais à frente no Eli Tadeu. Tentou o levantamento para o Valdir. Carlos Eduardo faz ali a parede, a proteção e a saída do goleiro Fábio Carvalho. E daqui a pouco, logo depois do futebol, as emoções de Sabor da Paixão. Guto. Marcado pelo Petkovic, deixou o Pet na saudade. Mas o levantamento para o Josimar, o quarto foi do Rogério Corrêa. O Henrique foi dominar essa bola, ela explodiu no peito do camisa 5 do Vasco. Aí o Russo mostra a habilidade e acaba sofrendo a falta do Alexandre. É lance para cartão, é o que vai acontecer, Raid. O jogador passou, tomou um rapa por trás, cartão aplicado. Vamos acompanhar, no momento que ele toca a bola, vai ser derrubado assim, tá lá. Isso é jogado até para cartão vermelho, porque sente jogo, não quer participar da partida. Aí o Marques, Petkovic. Vai jogando o América. Marcelo Cardoso. Até o passe mais à frente, está irregular o gramado de São Januário. Tem uma praga aqui castigando o gramado de São Januário. E agora falta sobre o Schwenk. Aí o Schwenk tentou o drible sobre o Lazzaroni. Melhora para o camisa 19 do Vasco. O Lazzaroni joga com a 19, que o Vasco aposentou a camisa 11 em homenagem a Romário. Então, o Lazzaroni já começa o jogo com a 19.
Josimar. Troca passes do time do América. Aí a recuperação do Henrique foi só na bola. Eli Tadeu. Aí o Russo. Valdir se manda pelo comando. Marques pela esquerda. Botou à frente o Russo. A chegada do Zé Hilton. E a falta marcada pelo Jorge Rabelo do Zé Hilton sobre o Russo. A caída do Russo está sentado aí. E a falta favorecendo o time do Vasco. Vai lá o Petkovic na cobrança. Rogério Pinheiro vai na parada para tentar a jogada aérea. Também o Rogério Correia. Vem o levantamento. Olha o Rogério Pinheiro. Fábio saiu bem e ficou com a bola. Mas já faz a ligação rápida com o Guto. Edinho. Ficou um lance limpo com a bola. E aí mais uma falta. Essa história de cartão amarelo, não punir, não suspender, nisso que dá, hein? O árbitro nem está dando os cartões que deveriam ter. Na minha opinião, pela sequência de faltas aí, a equipe do América tinha que ter pelo menos um ou dois jogadores expulsos. Não é a violência, é a reincidência de falta. Petkovic na cobrança, faz o levantamento. Rogério na área, saiu bem o Fábio. Russo. Henrique. Eli Tadeu. Tentou, Marques pediu, é pra ele. Fábio saiu bem para fazer a defesa. Aí se destacando o goleiro Fábio. 22 anos. Aliás, 26 anos tem o Fábio. E do Sport Recife. Olha o América chegando aí. O Schwenk fez a falta. Foi revelado nas divisões de base do Flamengo. Aí irritado o Alfredo Sampaio. Petkovic. Boa finta, hein? Levou para o pé esquerdo. Tentou arrumar no Marques. Chegou bem o Alan para tirar. Briga ali o Pet. Alan fica com a bola. E a falta do Pet sobre o Alan. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. Daqui a pouco no América, Edivaldo, atacante, camisa 18. Vai sair Schwank. Será a primeira substituição no time americano do técnico Alfredo Sampaio. O Edivaldo é popular na parte da torcida do América. Tem lá uma faixa para ele. Força, Edivaldo, estamos com você. E daqui a pouco ele vai para o campo. Foi muito forte esse toque do Josimar. Saiu bem o Fábio, goleiro do Vasco. Ele Tadeu, a marcação do Zé Hilton. E mais uma. O Zé Hilton consegue tomar uma bola. Ele faz falta em todos os lances. Mas também, com aquela pança que ele está conduzindo, ele não vai chegar nunca na hora. Ele vai chegar sempre atrasado no lance. Está muito gordinho. É, tá gordinho mesmo o Zé Hilton. Olha ele lá chegando com ele Tadeu. Foi falta do Zé Hilton. Alfredo Sampaio não discordou da marcação, não. Veja como ele deixa o corpo e atropela o Eli Tadeu. O desespero do Alfredo Sampaio com as faltas feitas pelo time. 8ª falta do Zé Hilton no jogo. Vai passar batido, hein? Não vai acontecer nada com ele. Vai lá o Petkovic na cobrança. O Vasco apertando, o gol não sai. O Vasco, desde o primeiro instante, buscando o gol. Petkovic. Desvio do Valdir. E a bola vai pela linha de fundo, é só tiro de meta. O América, que vem de um jejum de 43 anos sem conquistar um título carioca. Olha o lance lá. Puxou pelo braço, né? O atacante do América puxa o zagueiro do Vasco pelo braço. Ele fica reclamando o Schwenk, mas agora, né? Mão direita ali. Você entendeu assim também, Raid? Foi como eu vi, Luiz. Perfeito. Foi correto.
Só mais uma informação sobre a lesão do Marcelinho, Luiz Roberto. O Dr. Clóvis Moraes, médico do Vasco, informou que ele sentiu uma fisgada no músculo da coxa. Ele só não sabe precisar ainda qual é a gravidade dessa fisgada. Às vezes, em tipos de lesões como essa, musculares, o jogador pode ficar até 30 dias fora do campo. Quer dizer, o Marcelinho poderia até perder o campeonato carioca. O Edivaldo já está em campo, já mais uma substituição na América. Joilson, 16, ele é meia no lugar de Alexandre. Entrou o Edivaldo, número 18, saiu o Schwenk, número 7, a equipe do América. Aí o Edivaldo, primeiro lance do Edivaldo, que sofreu a falta do Rogério Pinheiro. Ele tem 26 anos, o Edivaldo, foi artilheiro da segunda divisão do estadual do ano passado pelo Arraial do Cabo. A próxima modificação no time do América. O Joilson no lugar do Alexandre. O Alexandre, lateral esquerdo. Entrando o Joilson, que é atacante. O meio atacante. Número 16. Aí a falta para o time do América. Jorge Luiz que bate bem, mas a falta mais próxima, né? Carlos Eduardo fica um pouco mais atrás para a cobrança da falta. Aí foi o Jorge Luiz, faz o levantamento. Olha o Josimar, tocou de cabeça, chegou a zaga do Vasco com ele, Tadeu tirando. Jogada do Jorge Luiz, programada com o Josimar para trás. O lance de maior perigo do time americano no jogo até aqui. Vai lá para a cobrança o André Biquinho. Zagueiro Alain Grandão vai lá para a área. Tem um levantamento. De novo o André Biquinho. E a bola fica com o Fábio. Aos 14 minutos do segundo tempo, 0-0, hein? Aí o Edinho. Marques pela esquerda. Fez o levantamento. Bate, rebate. Ninguém para finalizar. Vem o América com o André Biquinho. Josimar pedindo do lado esquerdo. Se manda para a área. A jogada é feita com o Joilson. Mas é o Clécio que está em campo. Ele arrumou a jogada, o chute vem na trave do André Biquinho. Entrou com o Clécio no Clécio 15, que é lateral esquerdo. Aí fica uma substituição mais lógica, digamos assim, na entrada de um atacante, um meio atacante, no lugar de um lateral. Aí o Clécio cobrando o lateral. Segundo chute do América foi no pé da trave direita do Vasco, quase o primeiro gol. No chute do André Biquinho. Aí Zé Hilton levantou, olha o América chegando, a sobra do Josimar, tentou uma puxada ali, acabou atingindo o Edinho, e o Jorge Rabelo marcou o jogo perigoso, a falta do atacante do América. Bom, Noronha, nos últimos 5 minutos o América se soltou um pouco mais, tentando pelo menos jogar, buscar o lance ofensivo. Deve ter sido a bronca do Alfredo Sampaio no intervalo, a troca também de alguns jogadores, e o Vasco que continua na toada de tocar e chutar pouco. O Vasco vai fazer mais uma substituição. O Russo, lateral direito, sentindo tonteiras desde o primeiro tempo, pediu para ser substituído. Rodrigo Souto, 14, entra no lugar do Russo. O Rodrigo Souto, lembrando, é volante, vai jogar improvisado ali na lateral direita. Aí saindo o Russo e o Rodrigo Souto, com a camisa 14, já está no gramado. E faz o primeiro passe errado o Rodrigo Souto. O América não conquista o título carioca desde 1960, há 43 anos. O América já ganhou 7 vezes o campeonato estadual. Em 1960 a gente no Rio de Janeiro com 4 milhões de habitantes, não havia terra, não havia turma de bolsas. Faz tempo, 43 anos, que o América não sente o gostinho de conquistar o título estadual. Aí a falta favorecendo o Vasco, Petkovic na cobrança. Rodrigo Souto vai lá para a área, Marques e Valdir também. O Henrique fica na sobra. Aí o Pet jogando no Marques.
Edinho foi para dentro, Max tentou o giro, foi à linha de fundo, faz o cruzamento. Fábio Carvalho saiu bem para fazer a defesa. E hoje você não pode perder Sandra Bullock. 28 dias, filme inédito. Hoje, depois do Zorra Total em Supercine. Se mandando o time do América. Aí o Clécio. Mas o passe longo buscando o Edivaldo. Vejo o Edivaldo dominando, o Clécio se aproxima, André Biquinho mais atrás. Passe errado. O Bruno Lazzaroni domina, sai jogando. Esse é o Edi Tadeu. Rodrigo Souto. Petkovic. Henrique. Aí o Edinho. Mais à frente no Marques. Olha o Pet recebendo. Levou para o pé esquerdo. Devolveu no Marques. Valdir pedindo a bola desviada em escanteio. O jogador do América queria um impedimento do Marques no segundo lance. Olha aí. Muito legal a posição. Legal. O zagueiro dentro já dava habilitação e ele, inclusive, vinha de trás. Vai lá Petkovic na cobrança do escanteio. Rogério Pinheiro está na área. Rodrigo Souto vem o levantamento. A sobra do Edinho. Dividida. E a falta sobre o Edinho. Mais uma vez do Zé Hilton, número 5. Que ainda não foi punido, nem com o cartão amarelo. Eu te falei que ele ia passar batido no jogo. Vai fazendo. E essa falta aí foi característica mesmo. Ele sentiu que não ia dar na bola, atropela, não vou deixar ele jogar. E aí é uma jogada clara para o cartão amarelo. E o Vasco tem mais uma possibilidade com bola parada. O Marcelinho Carioca saiu, mas o Petkovic está aí a cobrança. Marques não conseguiu desviar, a bola voltou no Edinho. Esse é o Edi Tadeu. Jogou na frente com o Rodrigo Souto. Valdir pedida para ele. Fábio saiu bem. A bola voltou no Pet, dominou, pé direito, chute. Foi à esquerda do gol do América. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, novo Polo Sedã. Tudo de melhor está aqui. E daqui a pouco, logo depois do futebol, as emoções de Sabor da Paixão. Ganhando tempo aí o Fábio na reposição de bola e o América vai resistindo. Chegamos já a 20 do segundo tempo. E o todo poderoso Vasco com seus reforços não consegue fazer um golzinho no América. E vem aí com o Edivaldo. Se manda o Edivaldo. Balançou o corpo, foi para a área. A cobertura do Henrique. E o Bruno Lazzaroni ficou com a bola. Rogério Correia, chutão pro ataque. Vai lá o Valdir. Carlos Eduardo faz a falta sobre o Valdir. Mais uma falta impressionante. E essa demora na cobrança das faltas. Há toda uma morosidade ali. Você vê o jogador do América, essa deve ter sido a 20ª, já perdi a conta, que ele joga a bola para além de onde se encontra o jogador do Vasco, vai cobrar infração. Muito forte para ele, Tadeu. O Jorge Luiz, experiente, faz a proteção, só tiro de meta. Passamos dos 20 minutos, Noronha. O Vasco tem que arrumar aí para conseguir fazer o golzinho. O América está resistindo bem, o mérito está na tática defensiva do América, Sérgio. Eu acho que está um pouco também na lentidão do Vasco. Vasco muito lento com a bola no pé. O Valdir desaparecido do jogo, como um atacante não aparece, não arremata o gol. Acho que das estreias do Márcio até agora tem sido melhor. Enfim, o Vasco favorece um pouco a tática defensivista do América. Segura. E aí o Atlas agora acaba de mostrar um cartão amarelo. Para Clécio, lateral esquerdo, que entrou agora há pouco no jogo. Você vê se entrou agora, fez a mesma falta que já foram feitas dezenas antes. E continua incólume aí o nosso Zé Hilton. E o Vasco com o Marques. Jogou no Pet. 3 da marcação, o Pet sai driblando. Aí o passe errado pro Edinho.
Nos pés do Guto, brigou o Pet, hein? Na bola, ficou com a bola o Petkovic. E o Guto voltou também na bola, né? Não é bonito? Sem falta. É muito mais legal. Mas foi muito forte do Guto. Aí o Rogério Pinheiro. Há pouco, Luiz, você perguntou ao Sérgio Noronha o que o Vasco tinha que fazer. O Antônio Lopes fez aqui. Ele mudou o esquema. Passou a jogar com 3 zagueiros. Puxou o Bruno Lazzaroni para trás e mandou que o Rodrigo Souto e o Edinho apoiem insistentemente o ataque. O Lopes está gritando muito com o Bruno. É pra gente ouvir a voz do Antônio Lopes. Aos gritos aí na expectativa do primeiro gol do Vasco no campeonato. Aí o Bruno Lazzaroni. Henrique. Marcos devolve do Henrique. Esse é o Rodrigo Souto. Outra vez o Henrique. Dividida com o André Biquinho. Mas o Henrique conseguiu tocar a bola para o Rodrigo Souto. Aí o Marques. Jogou no Edinho. Marques se desmarca, fica mais atrás pedindo. Valdir está na área, Rodrigo Souto também. Aí o levantamento para o Valdir, subiu, tentou um toque de cabeça. Carlos Eduardo não permitiu a cabeçada certeira do Valdir. E na sequência só tiro de meta favorecendo o América. Globo, a gente se vê por aqui. Quat 2003 promete. Amanhã, domingo, a partir das 9h30, você tem as atrações do Esporte Espetacular. E amanhã tem o desafio internacional de futsal. Brasil e Japão. Será que os japoneses evoluíram na quadra tanto quanto na grama? Amanhã, no Esporte Espetacular, com o Manuel Tobias, Fininho e companhia, é o futsal do Brasil em quadra. Espetacular, tem todas as outras atrações. Homem mais forte do Brasil. Será que o Juarez amanhã vence mais um desafio? O homem mais forte do Brasil? Amanhã, a partir das 9h30 depois do Esporte. Primeiro clássico do Campeonato Estadual acontece com o Vasco, né? Vasco e Botafogo. Primeiro clássico entre os 4 grandes, já no próximo domingo. Marcelinho que saiu machucado hoje. Olha o número de faltas, 36 do América, 24 do Vasco. Um número elevadíssimo de faltas no jogo. Total de 60 faltas. Temos mais 20 minutos pela frente ainda. Guto. Aí a sobra do Henrique. Rodrigo Souto ganhou do Cleilton. E jogou com o Rogério Pinheiro. Recebe o Edinho. Marques do lado esquerdo, Valdir pelo comando. Ele Tadeu pelo meio, ele joga no Marques. Aí faz o giro, Marques, marcado pelo Alain. A dificuldade do Marques ali em função da situação do gramado. Marques conseguiu tocar no Petkovic. Valdir tentou a devolução no Petkovic. Carlos Eduardo cortou. Gramado de São Januário que foi atacado por uma praga, embora aí pela televisão esteja verdinho. Eu estive lá antes do jogo começar dentro do campo e olha, muitos buracos, muitas partes queimadas em função de um ataque de pragas. Aí o Clécio pelo Rodrigo Souto. Zé Hilton, André Biquinho. Veja o Clécio. Rodrigo Souto. Sai jogando com o Eli Tadeu. Agora tem um pouco mais de espaço o Eli Tadeu. Jogando com o Valdir. O Carlos Eduardo está em cima dele o jogo todo. Persegue o Valdir. Valdir leva melhor enfim nesse lance. Arrumou para o Henrique. Na esquerda com o Edinho. Devolveu no Henrique. Pode chutar. De pé esquerdo mandou para fora. Quando estava de frente para o gol, o Henrique não chutou. Ele viria o passe lateral. Agora que a bola veio com uma certa força, ele já chutou com o pé de encontro a ela quando ela vinha melhor para o seu pé direito. E para ter uma ideia de como está o jogo, até agora, temos quase 30 minutos, o goleiro do América não fez nenhuma defesa difícil.
E daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de sabor da paixão. E vamos ter modificação. Isso, tá saindo o Eli Tadeu, que entrou no lugar do Marcelinho, com o número 18. Tá entrando um outro estreante, Danilo, camisa 16. Danilo é meia, armador, canhoto, veio do Cruzeiro, tá fazendo a estreia hoje. O Eli Tadeu, Noronha, é um jogador de característica de ataque mesmo, né? E essa passagem é que tá mexendo com a cabeça do Lopes e com o time do Vasco. O Danilo já entra na expectativa de corrigir essa passagem aí do meio pro ataque. Olha o Danilo com a bola. Gás novo, né? Noronha fala já. Olha o Marques, devolveu no Danilo. Arrumou no Petkovic, tem a chance do chute. Pé direito, Pet, jogou pra fora. Mas eu me desvio, é escanteio, hein? O Eli Tadeu é um jogador para contra-ataque. Quando o time está recuado, está saindo contra-ataque, ele aberto numa das extremidades do campo, do direito à esquerda, ele sai em grande velocidade. Agora, para vir tocando a bola, a habilidade não é o forte dele. Rogério Pinheiro vai na parada para buscar o gol de cabeça, para buscar a cabeçada. Rogério Corrêa também, vem Petkovic na cobrança, fechadinha, fechadinha, a bola vai direta pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, seja cliente Itaú, o banco feito para você. Alfredo Sampaio, técnico do América. O América está a 17 minutos de conquistar uma façanha, né? Começar o campeonato empatando com o Vasco. O Vasco cantado aí como grande favorito dentro de São Januário. Primeiro jogo, tem desconto para isso tudo, mas é um resultado extremamente positivo do América. Uma informação a mais sobre o Danilo: quando o Ramon foi embora, se transferiu para o Japão, o Lopes depositava no Danilo as esperanças de substituir o Ramon. É um jogador que ele confia muito. Depois o Marcelinho foi contratado e o Danilo foi para o banco de reserva. Mas o Lopes aposta muito nesse jogador. Aí o André Biquinho, falta cometida pelo Henrique. O Henrique chegou, puxou o André Biquinho e a falta foi clara. Veio lá do interior de São Paulo, jogou no União Guaranense, no Guarani, jogou no Atlético Sorocaba. Aos 25 anos aí assume a camisa 5 do Vasco da Gama, o Henrique. Danilo. Rodrigo solto, devolve no Danilo. Aí a função de armação com habilidade. Vai funcionando e a falta cometida pelo Marcelo Cardoso sobre o Danilo. Estamos nos aproximando dos 30 minutos do segundo tempo. Continua 0 para o Vasco, 0 para o América. Amanhã, Flamengo, Friburguense, Fluminense, Olaria, Bangu, Botafogo, Americano, Volta Redonda, Madureira e Cabo Friense. Lazzaroni, Petkovic no comando para o Marques, pé esquerdo. Estadual de 2003. Sai o primeiro gol do Vasco na temporada. Veja a jogada trabalhada. Petkovic de primeira, Marques no pé esquerdo. No cantinho entre o goleiro e a trave. 30 minutos do segundo tempo. Marques, no jogo de estreia, deixa a sua marca em São Januário. 1 para o Vasco, 0 para o América. Olha, fez justiça ao Marques, como eu dizia, era o jogador de estreia dos que estrearam que melhor estava. Então acho que ele merecia esse gol, basta ele merecia, embora no segundo tempo não esteja jogando tão bem contra o primeiro. O 18º chute do Vasco a gol, enfim saiu. O primeiro gol do campeonato estadual, o primeiro gol do Vasco da Gama. O Vasco que não conquista o campeonato carioca desde 98. E lá pra cá um tri do Flamengo, o título do Fluminense no ano passado. O Marques, quando foi contratado, todo mundo perguntava se ele era o garçom, que deixaria o Petkovic e o Valdir à vontade para fazer os gols. Mas ele falou: eu sou o garçom, mas eu também sei fazer gols. E realmente ele fez muitos gols pelo Atlético Mineiro. 116. Gol de Marques, 1 para o Vasco, 0 para o América. Falta sobre o Danilo.
deixamos uma pergunta no intervalo que você, internauta de todo o Brasil, está respondendo. Já nós vamos para a resposta, hein? Aqui o Vasco apertando. Aí o Rodrigo Souto tentou no comando. Apertou o Edinho, o América saiu jogando. Edivaldo com ele, o Henrique. Edinho. Jogamos à frente no Danilo. De novo Edinho. E a falta, o Edinho entendeu que não houve nada nos Norte Rabelo. Valeu agora o esforço do Rodrigo Souto. Valdir. Botou na frente o Carlos Eduardo o tempo todo. Está casado com o Valdir no jogo. Isso que a gente chama de marcação homem a homem, marcação individual no futebol. E o Carlos Eduardo levou a melhor. O Valdir deve estar muito irritado, porque se irrita o atacante. Não perdoa e fez a falta. Nesse lance que você está revendo. O Eduardo pegou rapidinho a bola, né? Aqui foi falta. E foi para a cobrança. Falta cometida pelo Bruno Lazzaroni. Ele não gostou da marcação, não concordou com a marcação, não. E hoje você não pode perder Sandra Bullock. 28 dias, filme inédito. Logo depois do Zorra Total em Supercine. Amanhã tem as atrações do Esporte Espetacular a partir das 9h30 da manhã. Com destaque para o desafio internacional de futsal, Brasil contra o Japão. Ao vivo de São Bernardo do Campo. É a torcida do Vasco, enfim, cantando em São Januário. Aí o Danilo. Entrou direitinho no jogo, Danilo. Entrou bem. Henrique. Petkovic. Marques. Mais uma falta sobre o Marques. Outra vez cometida pelo Alan. Carrinho por trás. Já tem cartão amarelo. Veja aí o Henrique. De longe a bola desviada vai pela linha de fundo. Ele arrisca. Sempre que possível, sai o chute de fora da área. Tem 25 anos o Henrique. E quando tem escanteio, volta para ficar na marcação, né? Jogador mais leve para liberar os dois zagueiros, o Rogério Pinheiro e o Rogério Correia, que vão lá para tentar a jogada aérea. Aí vem Petkovic na cobrança. Veja o levantamento fechado. E está marcando falta sobre o goleiro na cobrança do Petkovic. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Diga, José Roberto Reis. Não houve nada nesse lance. O goleiro nem foi tocado por nenhum jogador, nem por companheiro dele. Ele inventou, já foi uma regra de jogo. A expressão do futebol é perigo de gol? Perigo de gol. Então o regra de gol. A gente ia explicar para o amigo da Globo. A regra de futebol tem 17. E quando o árbitro quer dar uma de malandro dentro de campo, ele aí aplica 18. É uma aí que fala não pro existe, jogador, né? Invento e tal. Isso é uma invenção. Aí vem o Danilo. 1-0 Vasco, gol de Marques. É o Campeonato Carioca começando para você. Valdir, calcanhar no Marques, devolveu no Valdir, a chance do segundo, defendeu o goleiro, botou no Rodrigo, olha o Danilo de cabeça, defender. É escanteio, né? A bola saiu. Vamos ver se a bola saiu depois do toque do goleiro, meu. Danilo, agora. Não, no primeiro toque estava bem dentro. Até com possibilidade de gol. É escanteio mesmo. Aí o Petkovic na cobrança. Rogério Correia vai para a área, levantamento. O juiz está marcando aí a falta do ataque. Então, internautas de todo o Brasil, deixamos desde o intervalo aquela pergunta para você sobre os gols de último minuto. Quando você está revendo o lance do Valdir, a defesa do goleiro com o pé. Qual foi o gol mais marcante? Decisões de campeonato estadual. Em Rondinelli, 6%. Assis também 6%. Tocada 14%. Renato Gaúcho de barriga 32%. E o do Petkovic superando o do Renato Gaúcho pelo Flamengo. No tricampeonato contra o Vasco aos 43 do segundo tempo. Ele apresentou os 5 mais gols em decisões
feitos nos últimos minutos da decisão. E logo mais, quando a gente terminar aqui o jogo, nós vamos mostrar para você de novo esse gol do Petkovic com a camisa do Flamengo no tricampeonato estadual de falta. O Flamengo vencia por 2-1, era o limite para o Vasco da Gama. Se terminasse daquela forma, o Vasco seria o campeão. E o Petkovic fez o gol no finzinho de falta, levando o Flamengo ao tricampeonato. O América fez a terceira e última substituição. Agora sim, o Joilson, camisa 16, o meia, no lugar do Josimar. Joilson, 16, no lugar do Josimar, 9. É a terceira modificação no time do América. O Vasco vencendo por 1-0, 37 minutos. E daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de sabor da paixão. Aí o Marques voltou do gol. Desvio para o Henrique. Brigou o Marques, valeu, a bola saiu, lateral América. Olha o Noronha, coincidentemente com a entrada do Danilo, o Vasco melhorou um pouquinho nesse toque de bola e aí saiu o gol. Melhorou a qualidade do passe, teve mais velocidade. O Valdir também há pouco apareceu no jogo, ele estava subindo. Enfim, o Vasco tem agora um placar que é justo. O Vasco merece vencer. Não está jogando primorosamente. A gente já sabe que é início de temporada. Nenhum time vai se apresentar muito bem. Mas, de qualquer maneira, o Vasco poderia ter resolvido essa parada no primeiro tempo. O Valdir aparecendo no jogo, aí é gol do Marques. É o gol do Marques, belo gol do pé esquerdo. Passe Petkovic na medida. E o Marques, repito, mereceu esse gol. Para mim, até agora, o melhor jogador do Vasco da Gama junto com o Petkovic. Vai estreando com vitória no Campeonato Estadual. Amanhã, Flamengo e Friburguense, Fluminense e Olaria, Bangu e Botafogo, Americano e Volta Redonda, Madureira e Cabo Friense. Se mandando aí o Joilson. Entrou há pouco no jogo, cheio de vontade de gás. Próximo jogo do América, sábado, contra o Fluminense, aí em Edson Passos. Sábado às 4 horas da tarde, jogo que você vai ver ao vivo na Globo. Próximo sábado. E aí no domingo, o primeiro clássico com Vasco e Botafogo. O primeiro clássico do campeonato entre os 4 grandes. No próximo domingo, no dia 26. Aí Zé Hilton. Clécio. Não dominou o Joilson. A bola espirrada, sobrando no comando. Foi ali o Edivaldo com falta. Está marcando jogo perigoso o Jorge Rabelo. E hoje, depois de Esperança, vamos conhecer os primeiros 2 indicados para o paredão do Big Brother Brasil. O paredão que vai ter agora 4 participantes. Hoje vamos conhecer os 2 primeiros. Logo depois de Esperança, o Big Brother Brasil. Rogério Correia. Hoje o Danilo. Tentou descolar um espaço ali o Danilo. Habilidade fortíssima do Zé Hilton. É inacreditável. Até agora não saiu o cartão amarelo pro Zé. Será que vai sair agora? Agora vai sair, José Roberto Reis. E também se não houvesse agora a punição, desistiríamos, hein, Zé Roberto? É verdade. Eu disse que ele ia passar batido. É um absurdo. Mais de 10 faltas que esse rapaz cometeu. A entrada agora é uma entrada de cartão vermelho, porque ele deixou a bola e foi na perna do adversário. Igual a essa, ele já tinha feito 3, você vê que ele vai e derruba. E agora, no finzinho do jogo, ele recebe finalmente esse cartão amarelo. A falta para o Vasco, vai lá o Petkovic. Mais uma vez a entrada do Zé Hilton. Petkovic na cobrança da falta. Rogério Pinheiro pedindo, vem o levantamento. Fábio saiu, deu um tapinha. Conseguiu tirar. Lateral favorecendo o Vasco do lado esquerdo. Passamos de 41 minutos do segundo tempo. Aí o Henrique. Esse é o Valdir. Boa tabelinha, recebe na volta o Valdir. Pé direito no comando, Edinho, a chance, perdeu. Mas foi uma boa trama do ataque do Vasco agora. E com o Valdir saindo de suas características e iniciando a jogada do lado do campo. A posição era boa, José Roberto Reis? A posição é legal, ele recebe a bola no toque,
na dobradinha, né? Recebeu na frente, legal, sem problema. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de sabor da paixão. O time do Vasco de novo aí com o Rodrigo Souto. O time do Vasco com gritos de provocação para o Romário. Olha o Petkovic. Marques devolveu o calcanhar no Petkovic, limpou, foi para a linha de fundo, bateu cruzado, Carlos Eduardo limpa. O time do Vasco fazendo gritos contra o Romário, exatamente o jogador que foi homenageado com a aposentadoria de uma camisa, a única camisa aposentada do futebol do Brasil, a número 11 do Vasco. Não só o Romário, mas como o Felipe já começa a sentir a ira da torcida do Vasco. Aí o Petkovic na cobrança. Em um levantamento, Valdir vai na segunda trave. Saiu a bola pela linha de fundo e é tiro de meta. Favorecendo o time do América, 43 minutos, José Roberto Ratti, arbitragem do Jorge Rabelo e seus assistentes. Os assistentes sem complicação. O Jorge Rabelo muito fraco, complicou bastante, prejudicou bastante o espetáculo, árbitro fraco, omisso para coibir as jogadas mais viris no jogo. E se nós temos uma arbitragem como essa, num jogo de transmissão de televisão, com grande audiência, motivação do campeonato, imagina o que não vai acontecer nos jogos aonde não acontecerá um grande público e não tem televisão. Infelizmente, a arbitragem do Rio, como eu disse, muito fraca. Eu duvido dessa greve anunciada aí, notícia verdadeira, o Renato nos passou, o presidente do sindicato não tem condição para liderar greve nenhuma, nem nada. Foi com a mão. Tá parado o lance. Aos 43 minutos e 50. Pelo Marques, que é uma das atrações desta vitória do Vasco por 1-0. Vem o América nesse finzinho. Buscando o gol de empate e tentando tirar forças lá do fundo. Aí o Clécio, é esquerdo, faz o levantamento, olha o toque de cabeça, a bola vai para fora. Edivaldo subiu e não estava marcado não, hein? E o América teve a chance aí no finzinho aos 44 minutos. 2 minutos de acréscimo. É a resposta àquela pergunta do internauta. O zagueiro Rogério Pinheiro, o Rogério estava ali parado, assistiu o atacante da América cabecear. Quase saiu o empate. A zaga do Vasco, a equipe é fraquinha, não faz jus. Não está à altura, aliás, do meio do campo para frente do Vasco, que é formado por bons jogadores. Agora, podemos esperar mais, especialmente do Vasco na temporada, né, Noronha? Início de temporada é isso mesmo. Né? Os jogadores custam entrar em forma. Enfim, mas de qualquer maneira o Vasco se reforçou, pelo menos tem isso. O problema, na minha opinião, é exatamente os zagueiros de área. São os zagueiros de área. Aí Bruno Lazzaroni, arrancada para o contra-ataque. Valdir se manda pela direita. A bola o Joilson. Foi limpo. Mas antes, o Carlos Eduardo ficou puxando o Valdir pela camisa o tempo inteiro. Tem o América na direita. Aí o trabalho do Guto. Esse é Marcelo Cardoso. Henrique tirando. Recebe o Marques, homem do gol. Já depois do jogo nós vamos mostrar os principais lances. Você vai rever o gol do Vasco da Gama, o gol da vitória. Veja a confirmação dos 2 minutos de acréscimo. Marques e Valdir, dupla, fez muito sucesso jogando pelo Atlético Mineiro. E o Guto agora vai ser retirado pela Maca, o lateral direito do América. Seis minutos e meio, finzinho do jogo aqui em São Januário. É o início do Campeonato Carioca, o Vasco vencendo 1-0, Marques faz o primeiro gol da temporada.
Danilo com o Petkovic. Rodrigo solto. Lazzaroni devolve no Rodrigo. Brigou o Rodrigo. Teve um toque com a mão. Jorge Rabelo em cima, marcou o toque do jogador do Vasco da Gama. Falta para o América. Finzinho de jogo, chegamos a 47. Estamos por conta do Jorge Rabelo. Apita Jorge Rabelo, fim de papo em São Januário, com gol de Marques. O Vasco vence o América por 1-0. Vamos então ao gramado com os repórteres Eric Faria e Renato Ribeiro. Tentar ouvir aqui o Marques, que é o jogador mais assediado pela imprensa. Valeu a pena, né? Se acabar um jogo desse no calor, difícil, vencendo o adversário é muito bom. Agora, Marques, na tua apresentação você dizia que você é um bom garçom, mas que adora fazer gols, como de fato aconteceu hoje, né? Hoje eu tive a felicidade, né? Fui muito feliz, né? O PS me deu um passe extraordinário, tive a felicidade de fazer o gol. Acho que o grupo todo está de parabéns, jogou com muita raça, vontade, debaixo desse calor intenso. Mas ainda falta para entrosar o resto do time, né, Marques? Hoje, meus filhos, inclusive, tá aí, né? É sempre bom ver o pai brilhar assim num jogo tão difícil. Você acha que ainda falta um pouco para entrosar o time? Você com o Valdir, com o Pet? Não, falta muito ainda. Esse foi só um começo, uma primeira partida oficial. O importante é que todo mundo está se doando dentro de campo, está se entregando. E depois de um jogo tão difícil como esse, você sair com os 3 pontos é satisfatório. Obrigado, Marques. Renato Ribeiro. Com Jorge Luiz, por pouco a América não arranca o empate. Foi um bom jogo. A equipe do América no primeiro tempo pecou um pouco. Nós conseguimos consertar o posicionamento da nossa equipe, melhorou um pouco. Infelizmente, num erro ou mérito do adversário, conseguiram fazer o gol. Saiu com a vitória. Eu acho que o América fez um bom jogo. Então vamos procurar pensar no Fluminense no próximo sábado. Muito bem, o papo com os jogadores. Marques, a estrela desta estreia do Vasco da Gama, o homem do gol. Jorge Luiz, o mais experiente do América. O Vasco venceu por 1-0. E agora a gente vai ver os melhores momentos do jogo com a sua análise, Sérgio Noronha. Vamos lá. Olha, você vai ver aí, cara, telespectador, que o Vasco poderia ter vencido no primeiro tempo. Logo no início, aparece a oportunidade, a bola tocada na trave. E o Vasco teve a posse de bola durante todo o jogo. Há uma sucessão de oportunidades, o Vasco vai ver por aí. Essa é quase um gol contra. Em que o Vasco mostrava o domínio e foi até mais ou menos 13, 15 minutos. Depois diminuiu um pouco o impulso, diminuiu um pouco a força. Marcelinho Carioca saiu. Essa é uma chegada do lateral esquerdo. E o Vasco da Gama só acordou de novo no finzinho. 2 oportunidades agora. O Rusto passa a rente atrás. E mais uma oportunidade dessa vez. O lutador que bate cruzado forte para fora. No segundo tempo, o time do Vasco tomou um susto, uma bola chutada na trave, o América acordando, mas houve uma troca, a entrada do Danilo no meio do campo, melhorou Essa é a bola na trave. Olha só, a bola na trave, o susto que o Vasco toma logo no início. Mas a partir daí o domínio voltou a ser do Vasco, o Danilo melhorou o meio de campo do Vasco, a qualidade do passe, e vem essa jogada bonita, essa não, a próxima jogada bonita com o belo gol do Marcos de virada de pé esquerdo. Olha só. Passe, ele dá uma virada de pé esquerdo, joga no canto, entre o goleiro e a trave, o gol da vitória do Vasco, vitória merecida, que poderia ter sido demais. Aí mais uma vez o gol do Marques. É gol legal, né? De pé esquerdo, entre o goleiro e a trave. Uma bela virada de pé esquerdo. E a jogada do Marques aí com o Valdir agora. Finalmente o Valdir aparece no jogo, né? Esteve desaparecido durante muito tempo. Mas repita, a vitória do Vasco merecida, poderia ter sido demais. Agora, temos que descontar que o time está vindo de uma pré-temporada ainda. A exemplo do América, os dois